Boa noite, gente. Boa noite aí para quem está chegando aqui no YouTube, Boa noite. no festival. Boa noite, Nelson. Boa noite para quem está chegando aí com a gente no Festival da Primavera online. Hoje a gente vai ter uma roda de conversa sobre saneamento. E isso traz questionamentos para a gente sobre o que a gente sabe de verdade sobre saneamento, né? A gente sabe como é feito o saneamento da nossa casa, do nosso sítio, do lugar onde a gente vai passear, né? Como é que é feito isso? E como que deveria ser feito? Como é esse tratamento, né? Do esgoto, disso daí. Então, a gente tem como convidado hoje, para a nossa conversa, o professor Ricardo Franci, que vai iluminar a gente nessa questão de saneamento. Aí. Bem-vindo! Oi, obrigado. Obrigado, Rose. Boa noite a todos que estão participando aqui da nossa conversa. Muito obrigado pelo convite, que chegou até a mim através da Fernanda. E eu queria saudar aqui todo mundo que participa, né, do Festival Cultural de Primavera, também a turma aí de patrimônio, lugar muito querido. Bom, eu vou compartilhar aqui com você. Eu tenho uma fala, não sei se vocês querem ver imagens ou se a gente só vai bater papo, eu estou à disposição de vocês para o que daí vier. A gente quer imagem, bater papo, a sua fala, queremos um pouco de tudo. Pode seguir dentro aí do que você tiver planejado ou que você quiser mesmo trazer para a gente. Hoje o espaço é seu. A gente quer escutar e depois, havendo perguntas, aí a gente entra para as perguntas, mas fique bem à vontade. Tá, na verdade, essa mania de professor, eu juntei algumas imagens só para a gente falar sobre o saneamento inteligente, já que o termo que vocês usaram foi saneamento ecológico, né? E isso evoluiu um pouco. Hoje a gente fala de saneamento inteligente, e eu queria falar um pouco sobre o saneamento sem água, que é algo muito legal, e para mim é a cara de patrimônio, assim, pelo aspecto cultural mesmo da cidade, das pessoas que moram aí. Eu acho que é um lugar que teria uma aceitação maior por uma forma de saneamento que é muito mais amigável, muito mais ambientalmente correta, né? E mais inteligente. Então, eu imaginei que trazendo essas imagens a gente poderia conversar um pouco sobre isso. Só que eu preciso que alguém me autorize aí a compartilhar. Autorizado, está autorizado. Obrigado. Está vendo aí? Conseguem ver? Parece que está entrando. Conseguem ver minha tela? Agora sim. Legal. Então tá, eu vou me apresentar. Eu sou aquele cara ali de Cavanhaque, ó. Em 1982, no interior da Amazônia. Eu trabalhei lá 6 meses, bem no interior mesmo da floresta, construindo fossas secas para comunidades muito abandonadas, eu diria assim. E que, por incrível que pareça, continuam do mesmo jeito. Eu voltei lá várias vezes e eu trabalho com esse tipo de saneamento há muito tempo. Então, eu me definiria assim, eu sou um engenheiro sanitarista das antigas, eu sou professor da universidade e também tenho uma empresa de saneamento que desenvolve tecnologias apropriadas à realidade brasileira. Então, é isso, eu coordeno um grupo de pesquisa relativamente grande na universidade e a gente tem feito muita coisa, tanto no Brasil como na América Latina, um pouco na África também. E o que eu gostaria de trazer aqui para vocês é um pouco das minhas reflexões, um pouco da minha experiência, ouvir também
a experiência que vocês têm. Eu sei que muita gente trabalha aí com permacultura, então é um ambiente muito legal para a gente debater. E aí eu propus isso, a gente falar sobre saneamento sem água, que hoje em dia a gente chama de saneamento inteligente. Por que saneamento sem água? Porque o Brasil secou, uma situação muito complicada, a gente está vendo aí o Pantanal em chamas, eu estava olhando aí a abertura da nossa roda, né? O sítio aí que teve 90% da sua área queimada. Então, realmente está faltando água no Brasil inteiro, isso a gente tem testemunhado. Agora, a falta d'água, ela pode ser em quantidade, mas ela também pode ser em qualidade, né? Vocês lembram da música lá do Djavan, que ele diz que a gente pode morrer em frente ao mar, morrer de sede em frente ao mar, né? Então, a água, quando ela não tem qualidade, ela não está disponível para o que a gente pretende. A imagem aqui é uma imagem que vem da Agência Nacional de Águas. Se vocês olharem esse infográfico aqui, pegar o laser. Essa região amarela desse riozinho e a região vermelha, essas duas regiões são as que estão fora dos padrões de qualidade aceitáveis no Brasil. Tem uma resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente que estabelece padrões. E a gente, então, somando os 27 mil do amarelo e os 83 mil quilômetros do vermelho, isso dá 110 mil quilômetros de rios poluídos. Quem que polui? Somos nós. Na hora que a gente aperta o botão da descarga, o maior poluidor dos corpos d'água no Brasil, na América Latina, na África, somos nós quando a gente dá descarga e produz esgoto. E aí, eu moro na Barra do Jucu, eu moro em Vila Velha, e a gente gasta muita água para fazer o carreamento hídrico das excretas, né? Lá na UFES estuda isso há muito tempo. Uma pessoa, em média, dá 7 descargas por dia, né? Um cocô e o resto, um cocô e xixi, e o resto 6 vezes xixi. Tem gente que defeca 2 vezes. Eu já trabalhei com um canteiro de obras lá na Bahia, que os caras defecam 3 vezes por dia, porque a dieta calórica, os caras comem 5.000, 6.000 quilocalorias por dia, né, para aguentar o tranco da obra, né? Então, isso depende muito de cada um, né? Mas, em geral, 7 descargas por dia, uma descarga dá em torno de 7 litros de água potável. Então, uma pessoa descarta aí em torno de 50 litros de água potável, joga fora água potável, clorada, fluoretada, que veio lá dos rios, né? Mistura isso com urina e fezes. Se vocês pararem para pensar, a gente já mediu também. Uma urinada tem um volume, em médio, aqui, para um adulto, em torno de 150 mililitros. A gente gasta 7 litros de água potável para escoar 150 mililitros de urina, que é um líquido. É um líquido que naturalmente escoaria por gravidade. Alguém já pesou aí o quanto defeca por dia? Bom, lá na UFES a gente já pesou. E é algo em torno, varia, de 150 a 200 gramas, depende muito da dieta também da pessoa, tá? E também a gente gasta 7 litros de água para escoar 150 gramas, 200 gramas de fezes. Agora, o problema quantitativo é real, a gente está jogando água fora, mas o pior problema é quando a gente mistura algo extremamente contaminado, com patógenos, com fármacos, com um monte de coisa, com água limpa. Nesse momento, a gente mistura 2 ciclos da natureza, o ciclo dos nutrientes com o ciclo da água. E aí a gente cria uma confusão muito grande, né? Para vocês terem uma ideia, isso aqui, ó, é o trabalho da Leia Marina, essa moça aqui. Nós estudamos muito o consumo de água no Jabaeté, aqui em Terra Vermelha. Fomos nas casas, conversamos com as pessoas, medimos isso daí durante um ano.
E observem, o consumo lá é muito baixinho, abaixo de 100 litros por habitante por dia. E nessas condições, a descarga sanitária ela chega a 40% do consumo de água de uma residência. E nessas regiões muito pobres aqui da nossa cidade, é muito comum as pessoas não terem nem chuveiro de água quente porque não conseguem pagar a conta. E também economizam na conta de água, né? Portanto, não dar descarga é algo estratégico, né? E aí veio a ideia do ecosan, o saneamento ecológico. Isso surgiu na Suécia no início da década de 90 e depois ocupou um espaço grande aí em vários países. Começou pelos países mais desenvolvidos e hoje em dia chegou nos países mais pobres, né? Mas permanece ainda como uma prática de excelência, principalmente nas famílias com mais educação, mais cultura, né? Então, como é que funciona isso? É a gente se negar da descarga com carreamento hídrico, né, das excretas, porque é uma prática que a gente entende que é deletéria, não é boa, né? Então, se a gente vai fazer o saneamento sem água, a primeira preocupação é o que nós vamos fazer com as excretas, né? A gente tem como tratar isso, existem técnicas para higienizar esse material, e aí esse material ele vai ser utilizado como condicionador ou fertilizante de solo, vai gerar alimentos, e aí a gente vai se alimentar e vai produzir de novo fezes e urina, e a gente fecha um ciclo, e essa ideia está alinhada com a economia circular, com o conceito Nexus, uma série de conceitos aí que hoje impulsionam o desenvolvimento sustentável, né? É para dar uma ideia para vocês. O que a produção de um habitante é capaz de gerar em termos de grãos, no caso aqui, 250 quilogramas de milho por ano, que seria aí algo em torno de, talvez, 80%, 90% da dieta de grãos que uma pessoa necessita, né? Vejam, a urina dá 4 quilos de nitrogênio por habitante por ano, 0,4 quilos de fósforo e 1 quilo de potássio, né? Esses números se aproximam bastante do que seria necessário em termos de fertilizantes químicos, tá? Se a gente somar as fezes, então fica mais próximo, até ultrapassa em termos de potássio, tá? A demanda de fertilizantes químicos para a produção de milho. Isso vale para outras culturas. Se a gente usar urina, eu vou economizar muito em termos de nitrogênio, de fósforo, de potássio. Geralmente, a referência para plantar é a carga de nitrogênio, né? A gente pode aplicar diretamente no solo, geralmente diluído, né, antes da semeadura, né? Ela pode ser diluída, o mais comum é diluir 5% de urina e 95% de água. Isso pode ser aplicado no solo por gotejamento, com regador. Aqui em casa, por exemplo, a gente usa regador. Nós temos uma horta e a gente planta muito utilizando a urina da nossa própria família. Bom, já as fezes têm muita matéria orgânica, isso é muito bom para o solo, porém a gente tem que ter um cuidado aí, porque tem uma quantidade grande de patógenos, e aí a gente tem que tratar isso, né? Bom, vamos adiante. É importante tratar as fezes. Esse MO aqui é a matéria orgânica, né? A matéria orgânica ela aumenta muito a capacidade do solo em reter água, né? E isso é muito importante, principalmente em condições de seca, como a gente tem experimentado em várias regiões, né? O efeito das fezes é diferente do efeito da urina. A matéria orgânica ela varia muito com o tipo de tratamento aí. Então, cada caso é um caso. O muito importante é o seguinte: esses produtos EcoSan, do saneamento, a gente geralmente fertiliza o solo, né? E geralmente não aplica nas plantas. A gente fertiliza o solo e depois planta.
Então, essa é a ideia. Aqui a gente tem material fecal, os banheiros secos que eu vou mostrar aqui na sequência. Eles propiciam a coleta desse material já bastante estabilizado. Geralmente ele não tem cheiro, ele tem um aspecto igual que está aí, né? Parece uma terra, é um humus muito seco, né? E aí, quando se trata de fezes, o elemento norteador para o plantio é o fósforo. Então, a gente tem que evitar utilizar essas fezes higienizadas, por exemplo, para o cultivo de hortaliças. Isso não é muito bom, tá? Mas a gente pode utilizar perfeitamente em culturas em que os frutos não tocam o solo, por exemplo, né? Ou a gente pode misturar o solo, mas numa profundidade aí, de garantia, eu diria assim, né? Você promover uma higienização excepcional, ainda assim, eu diria, não plante alface com esse material, tá? Não plante. Mas, por exemplo, tomate, aqui em casa nós temos uns tomates que crescem aqui no nosso terreno e todos eles são produzidos com urina e fezes higienizadas. Tem umas fotos clássicas, né? O que a gente pode obter aí, se utilizar urina, se utilizar fezes mais urina, né? Então, o impacto no cultivo é muito nítido, né? Então, realmente, a gente deixa de comprar fertilizante para poder só reutilizando o que a gente mesmo produz. Como que a gente higieniza a urina? Se você tiver um sanitário seco, um mictório seco, coletar essa urina, e se você deixar ela estocada por um período de tempo dentro desse reservatório, observem aqui, ó, 5, 10, 35 dias. O pH naturalmente da urina vai crescer, porque toda a ureia que sai do nosso corpo através da urina, ela vai ser aberta pelas enzimas urease, e isso resulta num aumento natural do pH, podendo chegar até 10. E aí, com um pH desse, o primeiro resultado é o seguinte: vamos matar qualquer patógeno que exista nesse líquido, né? Segundo, haverá uma precipitação de um cristalzinho branco, que geralmente é um cristal de estruvita, que a gente chama o nome desse cristal, mas pode ser hidroxiapatita também. São os mesmos cristais que causam cálculo renal, tá? E haverá uma pequena perda de nitrogênio também. Mas, ao final desse período de estocagem, a urina estaria apta para utilizar em qualquer tipo de cultura, pelo efeito do aumento do pH. Esse trabalho aqui é um trabalho da Priscila Zanqueta, que eu homenageei essa minha ex-aluna aqui de doutorado. Hoje em dia está trabalhando aí no mercado. Isso eu falo porque, como eu falei, nos países nórdicos, isso já é uma cultura de longa data, na China, na Índia, né? Dizem que nós costumamos dizer que são civilizações fecofílicas, né? Fílicas são amigas dos excretas. Nós aqui somos fecofóbicos, né? Temos uma verdadeira ojeriza a isso. No entanto, o homem do campo aqui no Brasil usa perfeitamente o estrume da vaca, do cavalo, cama de aviário, os resíduos de pocilga. Então, a urina da vaca também, isso é muito utilizado. Mas quando a gente fala que se trata de excreta humano, aí a reação é de asco, é uma reação puramente emocional, né? Então, na Suécia tem uma diretiva que permite o uso disso na agricultura. Observem que lá é um país frio. Eles recomendam uma estocagem maior do que 6 meses da urina, né? E aí pode utilizar para qualquer tipo de cultura lá. Eu tive a oportunidade de visitar algumas fazendas lá, eles desenvolveram esses equipamentos aí muito legais, a gente vê a plantação diferenciada mesmo quando aplica a urina. Tanto é verdadeiro que eles produzem cevada com urina, isso aqui já é na Dinamarca, né?
Isso deu origem a essa cerveja aí, que inclusive o nome é interessante, né? Pilsner. Então, bem sugestivo mesmo da urina, produzida com a cevada. Aí, alguns exemplos, o milho com produto Ecosan, milho sem. As diferenças são realmente gritantes. Bom, como eu disse, aqui na UFS a gente trabalha já há algum tempo com isso. Esse aqui é o trabalho do Natan. O Natan fez um trabalho muito bonito. Ele trabalhou com os agricultores aqui da região de Domingos Martins, e a gente vem desenvolvendo, inclusive, esses equipamentos aqui, para permitir a coleta seca, né, da urina. Aqui, no caso, o mictório masculino, esse aqui é um mictório feminino. Observe essa bolinha aqui, bem dentro do funil de coleta. O objetivo é impedir que a amônia, que vira gás, volatiliza, né, ela vá para a atmosfera aqui e crie mau cheiro dentro do banheiro. Então, isso aqui é algo que controla o odor dentro do banheiro onde está o mictório seco. E a gente fez muitos trabalhos de caracterização, de precipitação desses cristais, enfim, e trabalho direto com os agricultores também. Já é um trabalho feito pela Érica Rios, fez seu mestrado aí. Nós produzimos alfaces hidropônicas, né, utilizando exclusivamente urina, e essa pesquisa foi muito interessante. Nós pegamos as alfaces que foram produzidas aqui, ao final, do ponto de vista qualitativo, tamanho, quantidade de folhas, né, elas eram melhores do que as produzidas, nós encontramos aqui nos supermercados naquela ocasião. E também algo que nos causou muita surpresa é que, do ponto de vista sanitário, as nossas alfaces eram também melhores que a do supermercado, né? Que continham mais patógenos, muito provavelmente por causa do manuseio, né? Quando a gente vai escolher a alface, a gente acaba metendo a mão ali, e aí algumas pessoas estão com a mão contaminada. Temos mais gente trabalhando com isso. Aqui também estou homenageando a Marina, a Janaína, a Regiane. A Marina já defendeu seu mestrado, mas a Jane e a Regiane estão trabalhando. E hoje a gente tem trabalhado muito com a precipitação desse cristalzinho aí a partir da urina. É ouro puro isso daí, porque, na verdade, a gente consegue precipitar tanto o fósforo quanto a amônia, e aí a gente gera um pó, e não tem esse inconveniente de ter muita água, o que permite a gente recuperar esses nutrientes e poder transportá-los para uma distância maior, né? Isso a gente faz a partir da urina aí, com uma certa facilidade. Já as fezes, e aqui é o trabalho da corajosa Thaís Cardinale, né, que fez um trabalho aí de 1 ano com compostagem de fezes, trabalho muito difícil, cruel, manipular fezes dos outros, né? O nosso intuito era colocar no ponto as misturas, as condições ambientais para que a compostagem pudesse gerar um composto seguro, né, do ponto de vista sanitário, e também interessante para uso na agricultura, né? E observem aqui, sob condições, nós conseguimos, ao final, gerar condições que resultaram numa termofilia, as condições termofílicas, que é essa alta temperatura aqui. Aqui é os dias de testes, né? E a temperatura dentro do reator de compostagem das fezes. Chegamos aí em condições ideais até 60 graus, e no final conseguimos realmente higienizar, matamos os patógenos, principalmente eumintos e protozoários, que preocupam muito, né? A gente conseguiu. E esse gráfico aqui, em que tem as semanas de compostagem dentro do reator de compostagem e a densidade de coliformes Escherichia coli, que é um indicador de patógenos, contaminação, né? Esse gráfico preto aqui ilustra que na 3ª semana a gente conseguiu eliminar tudo, zerou concentração.
Bom, agora eu vou mostrar assim, os equipamentos que a gente vem desenvolvendo, porque a gente entende que o nosso país, ele hoje tem um caminho único, que é o saneamento com carreamento hídrico, né? Com geração de esgoto. Esse esgoto vai para as redes coletoras, e aí nós precisamos de grandes empresas para manejar esse material, tratar, lançar na natureza, né? E isso é um tipo de saneamento chamado centralizado, que é bastante questionável. Eu entendo que o saneamento descentralizado ele tem um espaço muito grande, mas o nosso Brasil ainda não acordou para isso, eu diria, né? Para isso, a gente precisa desenvolver banheiros secos, com essa coisa da descarga, né? Para combater a escassez de água, para não precisar mais de rede coletora, isso custa uma fortuna, e para poder reciclar os nutrientes aí na agricultura, né? Bom, um banheiro seco ele tem que ser capaz de reduzir o volume das excretas. Ele tem que digerir esse material e tem que desidratar. Ele tem que ser capaz de fazer uma boa compostagem, ele tem que higienizar as fezes para a gente ter um bom composto, né? Ele tem que permitir a reciclagem dos nutrientes e, no final, tem que ser agradável para quem usa. Como eu disse, a gente vem trabalhando há muito tempo com isso, desde 2006. Fizemos vários testes ergonômicos, inclusive. Esse mictório feminino aqui, inclusive, a uretra feminina é diferente de mulher para mulher. Então, os jatos, quando a mulher urina, saem com inclinações diferentes. Então, o equipamento ele tem que ser universal, ele tem que ser eficiente em qualquer situação, né? Mesma coisa para o homem, né? Tem homens baixos, altos, enfim. Então, tem toda uma questão de ergonomia. E isso é um tanto quanto mais complicado quando a gente desenvolve um sanitário capaz de coletar separadamente as fezes, que vão aqui para esse compartimento maior, e a urina, que vem para um funil coletor de urina aqui na frente. Aqui também nós temos pessoas com diferentes tamanhos, pesos. Criança, por exemplo, é muito complicado, tem que botar adaptador. Enfim, tem um trabalho de desenvolvimento aí para o brasileiro, que é diferente do asiático, é diferente do europeu. Os primeiros banheiros que a gente desenvolveu assim foi a pedido da Fundação Nacional de Saúde. A gente instalou numa comunidade quilombola, em Ibiraçu. Isso funcionou durante, eu diria, 6 anos aproximadamente, 5 anos a 6 anos, mas no final a Funasa acabou implantando banheiros convencionais, porque eles queriam um banheiro dentro de casa e queriam um banheiro igual ao banheiro da cidade, né? Então, aqui é só uma imagem, e isso ilustra o seguinte: esse tipo de saneamento ele só funciona, só é sustentável quando a população está consciente e interessada em fazer esse tipo de saneamento diferente do saneamento convencional. Aqui estão os banheiros que foram instalados nessa comunidade quilombola. E agora, eu estou chegando ao final, a gente, no ano passado, final do ano passado, a gente desenvolveu um banheiro alternativo em que a gente instalou essa câmara térmica aqui, ó, bastante estudada, para poder eliminar qualquer possibilidade de odor dentro do banheiro, né? E como é esse banheiro? Ele tem duplo compartimento, aqui tem 2 bacias sanitárias, uma em uso e outra fora de uso, tá? Essa primeira ela é utilizada em torno de 6 meses até encher um reservatório que está dentro da câmara térmica, um reservatório de fezes, tá? E a segunda ela fica em stand-by. Quando essa enche, a gente para de utilizar e passa a usar outra, enquanto as fezes que estão nesse reservatório entram em digestão durante 6 meses e secagem. Ao final de 6 meses, a gente remove esse material, relança essa bacia para ela entre em funcionamento novamente, e a outra, então,
passa a digestão e secagem. Ela para de funcionar. Aqui está o exaustor, a câmara térmica, tem mais imagens aqui. O banheiro ele tem a opção de funcionar com água, mas exclusivamente para o chuveiro e para um lavatório. Isso aqui porque em algumas regiões da África, principalmente nos países muçulmanos, é essencial que haja água. Eles aceitam o saneamento seco, o gerenciamento dos excretas pela via seca, sem problemas, porém é obrigatório, em função do Islã, que eles lavem as mãos, tem todo um ritual para isso, então é importante que tenha essa alternativa também. Uma vista explodida do banheiro, com seus detalhes. Aqui é um banheiro já implantado, né? Ele vem todo em peças soltas e é montado muito rapidamente no local, ele é pré-fabricado, no caso, né? E aqui, uma vista do interior da câmara térmica, onde a gente vê os dois compartimentos aqui, um para cada bacia sanitária, né? E só uma imagem da diferença entre a temperatura ambiente e a temperatura atingida em condições normais aqui, por volta de 11 horas da manhã. Né? Então, uma diferença de 15 graus entre a temperatura ambiente e a temperatura no interior. Isso facilita muito a secagem e a higienização das fezes que estão aí na bacia que está secando e digerindo o material. Né? O que acontece com as fezes? Bem, elas secam e o efeito é impressionante. Ela reduz muito o volume e perde matéria orgânica por oxidação, né? Muitos micro-organismos, utilizando o oxigênio do ar, degradam esse material e, no final, sobra material estabilizado. Né? Isso aqui é uma maquete eletrônica, tá? Bastante bonita, antevendo aí uma situação que nós estamos vivendo agora. Esse banheiro ele foi feito por nós, da Fluxo Ambiental. Nós licenciamos essa patente para uma empresa chamada Água Leve, que é do Grupo Forte Leve, que tem um instituto, o Grupo Forte Leve tem um instituto chamado Instituto Água Viva, e esse instituto doou 60 banheiros para o semiárido nordestino, uma região muito, muito pobre, né, onde não tem água, e a defecação a céu aberto é algo muito comum, inclusive causando sérios problemas, principalmente para as meninas, para as mulheres, né? Uma região onde a violência sexual ela está presente. Então, a coisa do banheiro tem também esse viés de proteção da mulher, né? Nesses ambientes aí, diminuindo a promiscuidade e protegendo, dando mais intimidade para as pessoas, né? Resguardo, no caso. A imagem dos 60 banheiros, eu vou mostrar para vocês aqui. Esses banheiros já foram para a Bahia, eles estão sendo montados hoje, essa semana aí. Eu vou mostrar o filme para vocês e aí eu encerro a minha fala e me coloco à disposição de vocês para a gente bater um papo. Aqui está o meu contato, depois, se alguém quiser conversar com a gente. No Brasil, cerca de 5,4 milhões de pessoas residem em domicílios com ausência de banheiro privado. Estamos vendo a imagem, só estamos escutando. Nenhum tipo de instalação sanitária. Deixa eu ver se eu consigo acertar aqui. Escolher a janela. Isso. No Brasil, cerca de 5,4 milhões de pessoas residem em domicílios com ausência de banheiro privativo, sendo 3 milhões da população rural sem nenhum tipo de instalação sanitária. Estamos ouvindo um áudio uma empresa do diferente Grupo da... em parceria com a Fluxo.
Agora ficou sem áudio, professor. Cimentado, compreendendo um espaço total de 2 metros por 1,60. Estão conseguindo ouvir? Agora voltou, mas ficou quase bastante tempo sem áudio. Se puder voltar do início. No Brasil, cerca de 5,4 milhões de pessoas residem em domicílios com ausência de banheiro privativo, sendo 3 milhões da população rural sem Está muito baixo. sanitária. Espera aí, vou voltar e vou aumentar aqui, espera aí. No Brasil, cerca de 5,4 milhões de pessoas residem em domicílios com ausência de banheiro privativo. Melhorou? 3 milhões da população rural sem Pode aumentar um pouquinho mais? sanitária. A Água Leve, uma empresa do grupo Forte Leve, em parceria com a Fluxo Ambiental, desenvolvedora Aí, o volume tá bom. Agora é só voltar no início. PRFV, plástico Voltar? reforçado com fibra de... No Brasil, cerca de Isso. 5,4 milhões de pessoas residem em domicílios com ausência de banheiro privativo, sendo 3 milhões da população rural sem nenhum tipo de instalação sanitária. A Água Leve, uma empresa do grupo Forte Leve, em parceria com a Fluxo Ambiental, desenvolvedora do projeto, investe em um sanitário baseado em caixa de secagem, construído em PRFV, plástico reforçado com fibra de vidro de longa durabilidade e que utiliza o calor gerado pela irradiação solar. Conta também com 2 vasos sanitários, espaço para um lavabo e box para banho, cujo piso é cimentado, compreendendo espaço total de 2 metros por 1,60, tendo 2,80 metros de altura e uma porta padrão. O banheiro BH520 é construído em fibra de vidro e contém um reservatório d'água interno com capacidade de 250 litros. O design deste reservatório permite que ele seja instalado sem impactar a forma do banheiro. Além disso, iluminação natural. O banheiro conta com sistema sanitário a seco, com capacidade para atender até 6 adultos. Após um período de 4 a 6 meses, as caixas coletoras são trocadas de posição para continuar seu devido uso. No primeiro momento, o vaso sanitário que recebe o assento é usado para as necessidades fisiológicas da família, enquanto o outro vaso é isolado com a tampa protetora que possui um nicho de apoio. Abaixo de cada vaso existe uma caixa coletora com design especial. Após a caixa coletora do vaso em uso se mostrar cheia, o assento é trocado pela tampa com o nicho. E dessa forma, a caixa coletora do segundo vaso, que estava vazia, passa a ser usada. Este sistema é inovador e está reforçado com outras ações de proteção do usuário e de inovações. Usado da forma adequada, este banheiro necessitará, como manutenção, apenas simples descartes em poucas ocasiões por ano. Em resumo, o banheiro BH520 tem sempre um vaso sanitário em uso e outro fechado em tratamento. Outro grande diferencial deste projeto é que ele não é apenas uma estação sanitária, e sim um banheiro completo, que inclui água para banho e pia para a higiene das mãos. A água do box, do lavatório e a urina segregada pelo vaso são recebidas num recipiente externo, semi-enterrado, conhecido como wetland, que promove o tratamento da água cinza, água de banho e urina. Após o wetland, esse efluente poderá ser usado para simples irrigação. Muito mais que uma solução inovadora, o que queremos é resgatar a dignidade, a autoestima e levar uma nova vida para a população mais carente. Pronto. Era isso. Parabéns. Tem palavras para agradecer, cara. Muito bom Muito obrigado. sua apresentação. Acho que a gente pode abrir para uma rodada de perguntas aí. Vamos fazer inscrição. Eu gostaria de falar também. Nelson quer falar? Pode escrever Nelson, depois eu. Quem mais gostaria de perguntar ou fazer uma colocação? Eu. Rose, então, Nelson, Fabiola e Rose, depois a gente segue. Tá bom. Ricardo, mais uma vez, obrigado. Eu só não estou ligando o vídeo, vocês me desculpem, mas é por questão de conexão, senão fica muito fraca. Aí a tela de vocês fica travando e eu não vejo. Bom, parabéns pelo que você desenvolveu na sua vida, não é profissionalmente, não.
desde lá do Amazonas, do que você mostrou, é gratificante saber que tem gente que pensa como a gente e que está à frente também, está agindo nisso há tanto tempo. Parabéns, cara. Eu queria que a gente, entendendo a importância, né, de usar o banheiro seco, eu vou usar a expressão mais fácil, né, o equipamento todo, né? Como é que a gente pensa e pode viabilizar isso num lugar que a gente já tem, é lógico, né? Primeiro a gente tem que criar um conceito para que as pessoas entendam, né? Promover esse conceito, a aceitação passa a ser assim, mas como é que a gente consegue, numa comunidade, gerar essa questão que, um exemplo, eu vi o banheiro instalado do lado de fora da casa, né? E eu vi que você falou do pessoal quilombola e eu não entendi essa questão. Se eles aceitaram ou se não aceitaram a questão do banheiro ser externo, eles gostariam que fosse dentro da casa. E como é que você imagina solucionar ou propor isso para uma comunidade? Abre um pouco a visão para a gente aí. Como é que foi isso? Como é que foi especificamente essa experiência? Obrigado. Obrigado, Nelson. Eu acho que a sua pergunta ela é central nesse tipo de tecnologia. Eu me lembro de ter trabalhado com comunidades muito carentes, em que a gente tentava resolver um problema de saneamento e, às vezes, propunha o uso de uma determinada tecnologia. E, especificamente, eu me lembro quando eu vim morar aqui no Espírito Santo, eu vim para cá em 1986, e trabalhando com um bairro bastante pobre, assim, uma favela ali na Serra. Eles não tinham nada, uma criança tinha caído num buraco, e esse buraco era uma fossa, foi algo horrível. E então me designaram para tentar resolver, a gente fez uma proposta de uma tecnologia alternativa, não era banheiro seco, ainda era úmido, tá? E na ocasião a comunidade ficou muito feliz, porque eles iam ter pelo menos uma solução de saneamento, embora simplificada. Mas aí entrou o sindicato era um sindicato, se eu não me engano, dos motoristas de ônibus, e entrou também o aspecto, entrou uma igreja, um pastor, e eles introduziram ideologia dentro de uma questão que era meramente tecnológica, colocando a seguinte pergunta: vem cá, essa tecnologia aí é a mesma que tem lá na Praia do Canto? Não era. Tá? E aí a resposta da comunidade foi o seguinte: olha, se não for igual a tecnologia lá da Praia do Canto, aqui não tem esgoto de pobre nem de rico, tem que ser uma coisa só. Sob essa ótica, eu entendo que está certo, né? Mas o que a gente propôs naquela ocasião resolveria bem o problema. Por que eu estou falando isso? Por incrível que pareça, eu tenho trabalhado com algumas tecnologias que estão entrando no saneamento pelos ricos e permeando para os menos favorecidos, que é algo, para mim, inusitado, porque esse campo ele é sempre dado a experimentalismo. Vamos tentar uma tecnologia e você testa numa favela, no Minha Casa Minha Vida. Não. O saneamento seco ele começou na Suécia, na Dinamarca, na Noruega. Se vocês entrarem na internet, aí tem bacias sanitárias secas, compostadoras, que são lindas, mas são verdadeiras obras de arte feitas em madeira. Tá? A Envirolet, a Biolet, vocês vão ver um monte aí. E é um móvel, você pega aquele móvel, coloca no seu banheiro e ele não tem conexão com a rede. Não tem, olha só que coisa bonita aí. É isso mesmo. Então, tem outras muito mais bonitas e muito mais sofisticadas, tá? E muito caras, inclusive. Então, a questão dos quilombolas tinha um pouco dessa contaminação ideológica, daquela coisa de, vem cá,
tem banheiro, esse banheiro aqui por que que não tem água? Ou seja, não foi uma opção dos quilombolas, isso veio de uma maneira meio tecnocrática, porque os engenheiros da FUNASA entenderam que era a única solução, e de fato era, porque eles têm um córrego muito pequenininho lá, e é um manancial de água. Como que você vai dar descarga e jogar a sua descarga mesmo Professor, passando? eu acho que a questão do Nelson vem muito dentro, obviamente, acho que de um contexto que a gente vive, onde todo mundo já utiliza a água, e utilizar a água já é um tipo de... A gente está numa sociedade, não só aqui Patrimônio da Penha, a sociedade como um todo, né? A gente está num nível de atraso onde utilizar a água é considerado o avanço, né? Da sociedade, utilizar água para defecar na água. Quando a utilização da terra, né, ela é associada à pobreza, ao antigo, ao sem acesso, né? E talvez isso tenha a ver com uma questão estética, tem a ver também com uma questão ética, mas tem a ver com uma questão estética, de um olhar sobre o que é considerado belo, bonito. E o belo, em geral, é esconder a caca, né? O que é obsceno, praticamente, a gente ter contato com as nossas fezes. Então, o belo seria esconder e num banheiro muito bonito, né? E etc. E aí, assim, a gente, dentro de um costume, né? De hábito mesmo, de vida, tem essa resistência na hora de implantar banheiro seco nas nossas casas, né? E aí, acredito que a gente precisa, por exemplo, ter, talvez, dentro de uma realidade colocada hoje, né? Acho que a gente precisa ter uma gama de opções que possam minimizar o impacto que a gente está causando nas águas, né? Então, eu acredito que, assim, o banheiro seco, ele pode ser trazido para dentro dessa lógica da comunidade e pode ser absorvido, por exemplo, que cada família tem um banheiro seco para utilizá-lo e experimentá-lo como uma transição, digamos assim, né? Não é tipo, vou fechar meu banheiro, vou abrir um banheiro seco, já vou me adaptar, vai dar tudo certo, né? Porque a gente acaba entrando num tipo de utopia e entrando quase num conflito, né? Com as pessoas que não vão querer acessar essa tecnologia logo de cara e assumi-la logo de cara. E aí tem outras tecnologias, e como assim a gente está vendo aqui a situação de que já existe uma promessa de tratamento de esgoto, aí que todo mundo fica mais tranquilo ainda, né? Então, já que vai tratar um dia, vamos continuar que está tudo certo. Uma hora vai ser tratado, e, né? Então, fico pensando assim, dentro de um contexto em que o banheiro seco, inclusive ele é negado por pessoas que super gostam de permacultura e tudo isso, né, em geral, tem sido negado também, e por isso tem se buscado muito a história dos biodigestores, né, das fossas de evapotranspiração, que são ainda uma utilização de água, e que substituem aí, digamos, o banheiro seco, mas que ao mesmo tempo substitui também o saneamento, se esse é o saneamento inteligente, substitui o saneamento ignorante, que é o que joga tudo na água direto, sem pensar. Então, fico pensando assim, como é que a gente poderia pensar uma transição, como é que a gente poderia pensar um tipo de sistema que se integrasse, que a gente pudesse ter um banheiro seco, um biodigestor que seja, e que diminuísse o fluxo de dejetos para onde for acontecer um tratamento futuramente, porque isso é muito possível que vai acontecer. Entende? É possível desenhar um tipo de sistema, na sua opinião, seria possível desenhar um tipo de sistema que atendesse a essas demandas todas, que colaborassem, por exemplo, para que chegasse o mínimo de dejetos num sistema de tratamento comunitário, levando em conta que todas as famílias que quisessem acessar o banheiro seco pudessem acessar o banheiro seco, todas as que pudessem ter seu sistema fechado de biodigestor no seu quintal pudessem ter, entende?
e aquelas que tipo estão fechadas e que querem mandar para um sistemão tivessem a opção de mandar para esse sistema e esse sistema cuidasse do mínimo possível. Não sei, um tipo de projeto integrado, porque às vezes a gente fala assim, patrimônio da Penha é cara de patrimônio banheiro seco, mas isso é muito ilusório, professor. Assim, a cara de patrimônio da Penha não é de banheiro seco. Nem os hippies não estão querendo esse negócio, entendeu? Então, assim, essa é a minha pergunta. Existe algum modelo comunitário de sistema integrado de saneamento inteligente com múltiplas tecnologias e, principalmente, que tenha um fim, digamos assim, uma estação que seja de tratamento para aqueles que não aceitam nenhuma alternativa enquanto não aceitam, né? Também gerido pela comunidade, existe isso? Eu desconheço, Melca, e começa assim, se vocês concederem, ou se o prefeito aí conceder a exploração de serviço de saneamento para uma empresa, no caso a Cesan, ou se ele quiser fazer um sarraia e tudo, muito provavelmente virá uma lei que vai obrigar cada morador de patrimônio a se conectar à rede coletiva. Tá? Isso é o que ocorre aqui em Vitória e Vila Velha. Passou a rede na sua rua, você pode até botar um banheiro seco na sua casa, mas você vai pagar a tarifa de esgoto ali. Você será obrigado a se conectar à rede. Tá? Porque esse é o modelo, foi o que eu tentei falar no início, esse é o modelo centralizador, centralizado de saneamento, que tem por trás uma empresa. Tá? Então, toda vez que um município concede a exploração de um determinado serviço de água, esgoto, lixo, tá? A cobrança é coletiva, vai passar ali e você vai ter que pagar, mesmo que você queira ter seu biodigestor, seu banheiro seco. Tá? Então, esse é um ponto importante. Segundo, um parêntese, a Funasa não gosta mais, enfim, essa solução de fossa, biodigestor, tem que ter cuidado do ponto de vista ambiental e também sanitário, tá? Porque alguns equipamentos têm uma eficiência muito ruim. Tá? Muito ruim. Promete lá uma coisa, mas quando você vai ver, e nós monitoramos documentos, muito ruim. E aí, se você, na verdade, está fazendo um investimento para ter uma melhoria ambiental da sua residência, do seu bairro, pode ser que você não tenha o resultado esperado. Tá? E com relação ao banheiro seco... Desculpa, Nelson, pode falar. Não, eu só precisava te passar também a informação, eu não sei se você tinha. Quando houve um programa do governo federal para a instalação de biodigestores em vários lugares, vários municípios do país todo, aqui no Divino São Lourenço foi também feito por algumas, e aqui na Penha também, algumas famílias fizeram a opção de botar o biodigestor, e o que a maioria delas reclamou é exatamente do retorno do odor, o mau cheiro. Sim. Que era um negócio assim, eu ouvi mais de 20 pessoas diferentes falando disso. E a maioria delas voltou a fazer o que fazia antes, desligou o biodigestor e continuou descartando aonde a água leva, né? Que a gente já fez esses testes aqui, falando para você e tudo, e ficou comprovado de que não existe tratamento e de que isso está poluindo daqui da vila para baixo de forma feia. E como já houve esse comportamento aqui, já houve essa experiência e não deu certo, provavelmente por conta do equipamento de má qualidade, uma coisa que qualquer um que passar agora lá na sede em Divino São Lourenço vai ver, é que eles lá já estão na sede com a rede coletora pronta. Inclusive, o absurdo é que você, ao passar por cima da ponte, olhando para o rio, a coletora corre junto. É uma tubulação que vai junto com o rio, descendo.
Então, o que eu tô querendo te ilustrar aqui é que já houve, por parte da administração municipal, um intuito de tentar fazer com biodigestor. Provavelmente, eu não sei se era o município que comprava ou se isso vinha do fornecedor federal e tal. Não era um produto bom. E agora o pessoal já está em fase de só criar a estação de tratamento na sede, porque a coleta já existe. Na sede, não aqui em Patrimônio. Pois é, obrigado pelo depoimento, Nelson. É isso mesmo. Eu tenho essa mesma informação de engenheiros da FUNASA, então, mas aí a Melka estava comentando, vai fazer uma estação de tratamento. Tem uma coisa que a gente tem que falar aí, defina tratamento. Porque existem diferentes níveis de tratamento. A gente é capaz de pegar o esgoto e produzir uma água mineral Badoit lá de Paris. Existe engenharia para isso, mas isso tem um custo. Tá? Então, é muito frequente, eu tenho visto muito isso. Tem estação de tratamento. Quando você vai ver, é um sistema de tratamento muito simples e que não tem a eficiência ambiental que se espera de um equipamento. Né? Eu sei que vocês aí estão muito, daquele outro bate-papo que a gente teve, estão muito preocupados com a qualidade da água, das cachoeiras, é turístico, etc. Né? Então, não é qualquer tratamento que vai resolver o problema de vocês. Tá? Então, vamos coletar o esgoto, vai ter descarga, não tem problema. É uma solução viável em termos de engenharia? É mais cara, vai ter emissões, líquida, gasóleo, enfim, uma série de coisas, mas o que vocês vão lançar no Rio, que vai para a cachoeira, que vai para isso, para aquilo, tem que prestar muita atenção no nível de tratamento, tá? Porque pode ser que não seja compatível e não gere o resultado que vocês estão esperando. Tá? Agora, só te respondendo, Melka, existe algum híbrido? Bom, existe uma cidade na África do Sul chamada Durban, que metade dessa cidade é saneamento seco, é uma cidade de 600 mil habitantes. Tá? Não é do tamanho de Patrimônio, nem da Barra do Jucu, onde eu moro. Metade dela é saneamento seco, metade dela é saneamento convencional centralizado. E essa empresa, ela opera os dois mundos tão diferentes. E é uma empresa que está sempre no azul, muito bem gerenciada, tecnicamente, muito legal. Procurem na internet. Só que esse modelo, nunca vi isso no Brasil. Aliás, não vi isso na América Latina. Tá? Então, acho que não é possível. Agora, uma coisa que todo patrimônio podia fazer. Alguém me autoriza só a compartilhar um slide que eu quero mostrar? Eu mostrei, mas vou mostrar de novo. Você segue com liberação aí, pode? Legal. Vou mostrar aqui. Então, deem uma olhada aqui nesse slide. Olha isso aqui, ó. Vocês lembram que eu falei? Geralmente a gente dá 7 descargas por dia, 7. Tá? Se você deixar de urinar e dar descarga e fizer estocagem da urina, tá? Você vai deixar de dar 6 descargas, você vai dar uma só. E aí a produção de esgoto vai cair vertiginosamente na sua casa. Tá? Então, você não precisa ter um banheiro seco, você vai ter lá a bacia sanitária com descarga, tudo mais. Né? Mas, se você bolar um cantinho aí, botar um mictório seco, você vai estocar essa urina. Se você quiser, no final do dia, olha que legal, você estoca a urina da sua família toda no mesmo reservatório. E aí pega no final do dia, joga isso na bacia sanitária e dá descarga. É uma descarga só. Ao invés de ter lá, se forem 5, 6 pessoas, você teria, sei lá, 30 descargas, 20 descargas. É uma só.
Então, Mas a urina em si continuaria indo para o curso d'água. Não havendo, né? vai para o tratamento. Esse tratamento, eu falei do tratamento, professor, mas eu acho que é uma das coisas mais bestas que tem, se sujar para depois limpar, né? Mas, enfim, já basta que a gente faz isso com a louça, tem que arrumar a cama, a gente dorme na cama para depois arrumar a cama, a gente suja a louça para lavar a louça. Mas agora a água não é a mesma coisa, né? Não dá para ter esse mesmo pensamento. Rose, queria falar, diga aí, amiga, sua vez. Eu fui criada numa família muito estranha, eu começo a reconhecer, porque a minha mãe sempre alertou a gente que o ser humano é o único bicho que faz cocô na água. Ela sempre plantou isso na cabeça da gente, mas ela também nunca teve acesso a outras alternativas. Mas eu fiquei curiosa de quando o senhor falou de deixar a urina lá guardada por 35 dias que caem os agentes lá, né? Os patógenos. E esse ficar guardada para a gente usar como um adubo na irrigação, né, das plantas. Ela tem que ser fechada, tipo uma vasilha de plástico fechada, uma de vidro fechada mesmo? É bom que feche. Entendi. Vou fazer essa experiência aqui. Vai estar todo mundo para fazer xixi no balde. É isso mesmo, xixi na Vou latinha. experimentar. Porque a gente Funciona super legal. Que a gente compra esse mesmo adubo feito com o xixi da vaca, né? Com a ureia, com essas coisas. Né? Isso a gente produz, né? E a urina, a vaca não come proteína animal, né? A nossa urina tem muito mais nitrogênio que a urina da vaca. Tá? Então, como fertilizante, ela é muito melhor. Ela é muito melhor. Sabia que teve um prefeito em Londres, quase mataram o cara, né? Mas ele falou, ele botou uma propaganda, vocês devem ter visto também, faça xixi no banho, passou um tempo na televisão aí, né? Todo mundo tem que fazer xixi no banho. Isso aí não tenha dúvida, porque por que você vai fazer xixi na privada, dá descarga, e depois você vai para o chuveiro, toma banho, né? Vai tudo para o mesmo lugar? Faz xixi no banho. E o prefeito de Londres, ele botou uma propaganda lá que era If it's yellow, let it smell. Se for amarelo, deixa amadurecer, ou seja, nunca dê descarga em urina. Tá? Aí tem o problema do cheiro, coisa e tal. Mas aqui, na minha casa, a minha família, né, a gente pratica isso com frequência. A gente realmente tem uma verdadeira fobia. Minha esposa, por exemplo, toma banho numa bacia. Depois que a gente colocou um wetland para tratar água cinza, e aí a gente usa na horta. Eu estou aqui no meu escritório, lá de fora tem uma horta. Né? E aí a nossa horta é irrigada com água cinza tratada. Né? A gente tem uma atitude mental assim de aonde eu posso economizar água. Né? E tem nutrientes na urina, vamos aproveitar. Eu morei num lugar onde a gente tinha uma água que para a gente era muito cara essa água. E aí eu usava a água do banho das crianças, era o suficiente para dar descarga, e a água de lavar roupa era para lavar a varanda, a calçada e para molhar a rua. Eu molhava a frente da minha casa e das duas vizinhas, porque lá era quente demais, então a gente molhava com a água que ia ser jogada fora, a gente, pela máquina, a gente usava assim. E a minha conta sempre ficava dentro do mínimo. Sempre gastava 2.000 litros a menos do que o mínimo. E eu lavava roupa sempre, e as crianças tomavam quantos banhos queriam, mas toda a água do banho deles era para descarga. E todo mundo ficava apavorado comigo, como que eu gastava tanta água, eles achavam, e minha água estava sempre abaixo do mínimo, e eles gastavam muito menos do que eu, e eles não estavam sempre pagando mais água do que eu. E eles, por mais que eu explicasse, eles não faziam isso. Eles não faziam. Agora, professor, aquele biodigestor que transforma... É um outro tipo de biodigestor, não é desse que foi colocado aqui em algumas casas. Um que transforma
pode ser feito com fezes, em geral o pessoal usa em fazendas, e que transforma aquele gás em gás de cozinha ou em eletricidade. Qual a viabilidade disso, o senhor acha? Ou para sítios ou para a comunidade como um todo, assim? Eu acho isso genial. Eu estou, inclusive, orientando um doutorado nesse momento, exclusivamente para isso. A gente está... Porque essa coisa do biodigestor unifamiliar, ele é muito antigo na Índia e na China. Aliás, tem dois modelos clássicos, o modelo chinês e o indiano. Se vocês botarem aí na internet, vão achar. Tá? Eles praticam isso, nossa, perder de vista. E lá eles misturam resíduo da criação de animal, fezes humanas, resíduo de alimento. Que idade jogam lá? Para quê? Para extrair biogás. Aliás, aquela foto que eu mostrei lá da Amazônia, uma das coisas que eu fui fazer, eu comecei meu trabalho na Amazônia, instalando um biodigestor modelo chinês numa comunidade. Ficava 5 dias de barco no meio da selva lá, 5 dias de Parintins. Então, a gente pegava um barco, se perdia lá no meio daqueles matagais. Então, é algo assim sensacional. Sensacional. Mas aí, se você quiser jogar fezes ali, não pode ter muita água nesse tipo de biodigestor. Aí a descarga, talvez, nem pensar ficar dando descarga em urina. Talvez só nas fezes. Sim. Sim, seria uma de guardar a urina e jogar depois toda, né, para o biodigestor direto, assim. Não Para não precisa. mesclar. Que é muito inteligente. Para não mesclar com Que é muito água. inteligente você que é muito inteligente você fazer cocô e produzir gás ou eletricidade, não é? A gente faz todo dia. Inclusive, eu queria aproveitar o momento para fortalecer o convite para o curso de Agentes da Transição Energética, que uma das aulas é de biodigestor para geração de gás, com um professor que tem uma experiência também bastante grande nessa área, Arthur, lá de Roraima, Rondônia. E aí, muito legal, vai ser um curso com 6 aulas, super interessantes. Depois de passar também, Ricardo, para você passar na sua rede, que eu acho que não que sejam pessoas, talvez, que não saibam, mas talvez pessoas possam somar para a gente dar sequência a essas formações aí, pessoas que possam também trazer conteúdo depois. Vai ser muito legal. E já tem 700 pessoas inscritas no curso online. Nossa, que legal, que bacana. Transição energética, que vai ser bicimáquinas, bicimáquinas, rodas d'água de pequeno porte, carros movidos a óleo de cozinha reutilizado, o biodigestor, todas essas energias simples solares, assim, que é o fogão solar, o forno solar, o desidratador solar, e o fogão a lenha eficiente, sem fumaça e com pouquíssima lenha. Então, são umas tecnologias aí, eu sei que, para quem gosta, é sempre um prato cheio juntar. Vou Além mandar. de me inscrever, eu vou divulgar aqui para todos. Vou mandar certamente. Vai ser muito bom se juntar nessa outra rede também, professor, para a gente continuar somando. Alguém aí gostaria de abrir o microfone, perguntar alguma coisa para o Ricardo? Boa noite. Boa noite, Débora. A Drica não falou? Queria parabenizar o professor, muito boa a palestra, muito bons conhecimentos importantes para esse momento nosso, né? E muito legal, gostei muito. Gratidão. Obrigado, Débora. Pois é, professor. E aí a gente está aqui nessa, né? Começando o festival justamente com esse tema, com a descarga, né? O que seria o último, a gente abriu o festival, que a gente entende que é muito prioritário falar disso, que é muito importante tocar nesse assunto, que nossos dejetos são nossa responsabilidade,
que mesmo quem está disposto a fazer experimentos está tendo dificuldade. Isso que o Nelson falou do biodigestor. Eu estou na maior dificuldade aqui, eu queria ter colocado um banheiro seco na minha casa, aí, por várias questões, uma delas a questão da insolação, porque é o lado sul, eu vi que não funcionaria, porque já vi que não dá né, fica ruim, não sei o quê. Aí botei um biodigestor desse comprado e acoplado com outras, e está bem difícil a experiência, assim. Então, eu tendo que rever, mas, enfim, nessa busca, né? E acho que Patrimônio da Penha merece, no mínimo, o sonho, né, de um desenho, de um projeto desse, de um saneamento inteligente, né? E a partir dessa semente, a gente vê o que pode ser, de fato, implementado. Eu, quando disse que vejo dificuldades, em momento algum, e que não é que eu acredite que a comunidade possa, em grande número, aderir, até porque muitas pessoas vão chegando, buscando justamente isso, sair dessa lógica, né? Da ignorância quanto aos seres da natureza, as águas, a terra, o ar, né? Porque justamente estão sofrendo, estão adoecendo pela contaminação constante, né? Nossa sociedade tá bastante adoecida por essa série de contaminações, e acho que muita gente poderia se animar e aderir. Eu acho que a gente precisa, de fato, esboçar algo bastante prático, bastante possível, com respaldo técnico, mas também com envolvimento comunitário, né? E acho que a gente está justamente buscando construir aí esse caminho para a construção de um plano possível, né? Um plano prático possível, né? Que a gente consiga. Se hoje somos 400 habitantes, talvez sejamos 150 casas, mais ou menos, talvez. Se a gente consegue que 50 casas, né, façam adesão a um banheiro seco, né? Se a gente consegue que outras tantas façam adesão a essa coisa da urina e outras tantas, enfim, acho que um tipo de cardápio muito simplificado, com os projetos possíveis claro, com apoio técnico, informação, né? Com bastante informação. Muito importante. O meu depoimento aqui é o seguinte: eu acredito muito. Acredito, eu sou engenheiro, eu trabalho com desenvolvimento de tecnologia. Eu acredito assim, todos os dias que as cidades do futuro serão mais verdes, que a gente vai se deslocar menos com petróleo, né? Que ter uma economia com menos carbono, né? E a gente tem um eixo de pesquisa que se interessa pela edificação. A gente pensa muito, muito, estudamos muito como alterar a maneira que a gente faz as edificações para não usar água onde não deve ser usada, tá? Água é para banho, água é para beber, sabe? Água não é para escoar excreta, né? E outra coisa, não é qualquer água que a gente, por exemplo, se eu vou lavar roupa, eu não preciso usar água potável para lavar roupa. A melhor água para lavar roupa é água de chuva. Tá? Isso está comprovado, ela tem a gente chama baixa dureza. Quem já tomou banho com sabão no mar sabe que não faz espuma, né? Aquilo ali é a dureza, a presença de sais. A água de chuva praticamente não tem sal. Você põe um pouquinho de sabão, ela explode em espuma. Tá? E isso, nossa, Austrália, Alemanha, vários lugares, eles incentivam, inclusive. Tá? Então, não é o que a Rose falou, pegava a água do banho, e a gente faz isso aqui também. Lava um piso, uma coisa assim. Eu lavo, por exemplo, meus carros com água de reuso. Tá? Isso é uma questão de consciência. Tá? E por que a gente faz isso aqui? Eu faço porque eu acredito piamente, sabe, que esse mundo é possível, que as tecnologias estão disponíveis. Então, eu vivencio isso. Tá?
Então, a gente acabou de fazer, minha esposa tem uma empresa de agricultura orgânica, urbana, né? O escritório dela é saneamento seco. Tem um container com um banheiro parecido com esse que eu mostrei. Tá? Então, a gente está muito satisfeito com as tecnologias que a gente usa. Tá? Mas isso é uma questão de consciência. Então, aqui em casa, a gente tem fobia assim, pelo desperdício de água. E esse é o primeiro passo. Patrimônio produz muito esgoto. Primeira coisa, mesmo com as tecnologias convencionais, educação, educação e educação o tempo todo, para que as pessoas usem a água com parcimônia. Porque quando a gente diminui o consumo de água, proporcionalmente a gente diminui a produção de esgoto. Tá? Esse é o primeiro passo. Depois vem os passos tecnológicos. Até chegar no saneamento seco, tem etapas. Tá? Então, xixi no banho. Gente, vamos fazer xixi no banho, para não dar uma descarga. Tá? Se você toma 2 banhos, faz 2 xixis. Não é isso. Se você... eu não tenho como fazer um mictório seco bonito, igual aquele que a gente apresentou ali. Tem funil. Compra aqueles funis grandão de óleo, de carro, isso é baratinho, de plástico. Coloca esse funil numa bombona, faz xixi no funil. Tá? São coisas muito fáceis de fazer. Uma questão de atitude, né? E a atitude é decorrente da consciência. Né? E eu vejo que vocês têm isso, essa preocupação de vocês. Só sistematizar, assim, colocar um plano de ação, né? Não esquecendo que a educação é a chave de tudo. Eu queria só reforçar, diante da fala aí do Ricardo, que realmente eu acho que a maior missão é a quebra de paradigma. Né? Essa é a maior missão. É o que você deve ter feito a vida toda, né, Ricardo? Quebrar paradigmas, né? Inovação. É isso, cara. É isso. Muito bom. Muito bom. Obrigado. E aqui, como a gente é a primeira comunidade, não só a vila em si, como os sítios em volta também, nós somos os primeiros a usar essa água, tem-se a ilusão de que temos muita água. E aí as pessoas esquecem que nós somos responsáveis por cada gota d'água que a gente tira do curso. Sim. Então, as pessoas usam a água realmente como se ela fosse infinita, e como se toda essa água, além de ser infinita, fosse só para a gente. Então, e como se nós fôssemos tão puros e santos que não sujássemos a água nunca. Então, é muito comum a gente ver o desperdício de água aqui, porque a gente tem uma abundância muito grande, mas nem por isso a gente tem o direito de desperdiçar. A gente chega ao ponto de ter algumas casas de sítio que, se você fechar a torneira do tanque, estoura o encanamento, tamanha a pressão da água. Na minha casa, a água que vem para minha casa não é a da rua, tem um ladrão que a gente colocou, que ele desce de novo para o rio. Sai mais água no ladrão do que entra na minha caixa. Se eu fechar o registro, abre o cano na hora. Para eu molhar as plantas, eu tenho que primeiro abrir a torneira das plantas para depois abrir o registro. Então, assim, a gente tem uma fartura. Travou. Travou. Na montanha tem hora que dá isso. Ali... Mas eu acho que a gente vai encaminhando aí, né, para o final desse momento. Segunda conversa com o Ricardo, essa também foi muito boa, mergulhar no banheiro seco. Eu participei de um projeto, participo ainda, que chama Cartografia Efetiva do Rio Jucu, um mergulho poético no território da bacia hidrográfica do Rio Jucu. E a gente fez no ano passado e retrasado uma caixa que a gente chama de nave. E essa nave tem várias brincadeiras, é um tipo de livro-objeto, um jogo pedagógico. E uma das coisas que ela tem... Aqui, eu tenho até aqui para mostrar. Ela tem é toda feita de papelão e de bambu, é um jogo, né?
E aí tem uma peça dela que se chama Nascente, que você vai abrindo, assim, ela vai desdobrando essa coisa do livro-objeto, e no final você chega em um banheiro seco, que, bom, isso aqui está simbolizando. Você chega no banheiro seco, e no banheiro seco, que é o protótipo de um banheiro seco, você abre, você vê como seria. Aí, quando você vê, está assim. Aí, lá dentro tem uma mensagem que diz: agora tire o copo e tome água, cague na terra. A ideia de, né, tipo assim, se você achou que isso que está aqui era para você defecar, não, é para você beber água, é um copo de bambu. E o seu cocô vai para a terra, né? Isso sempre gerava assim né? Porque é um paradigma que a gente tá fincado agora como algo que fosse o mais antigo do mundo, né? Quando é algo que foi colocado há pouquíssimo tempo. Mas com essa energia aí a gente agradece, né? Cadê o povo aí para agradecer o professor? A gente se despedindo e dando, vamos seguir, né? Foi muito bom mesmo. Foi. Para mim, foi muito esclarecedor e teve o poder de síntese, sabe? A Sim. conversa sobre, tipo assim, é isso. A gente não tem que esperar nada milagroso, nenhuma epopeia para chegar no final da história, sabe? Tipo, é isso. A gente tem que ser objetivo agora, o que você falou, tentar sistematizar como proceder isso, sabe? Como é que a gente faz não só o poder público, mas a comunidade, porque eu acho que é isso. Se a comunidade entende, o poder público tem que atender, né? Tem que ouvir da comunidade, né? Sabe? O poder de reivindicação vem depois daquilo que você já tem como objetivo, como aquilo que você almeja, né? Muito obrigado, cara. De Rocha. Valeu. Muito. Agradecemos. Se alguém mais quiser abrir o microfone para se despedir, aí eu vou passar para o Ricardo fazer as últimas colocações, e aí depois nós vamos ver uma intervenção artística do William Rodrigues, logo depois da última fala de Ricardo. Fica à vontade, Ricardo. Muito obrigada, te agradecemos muito e estamos junto aí. Agora não tem mais jeito. A gente, na verdade, está esperando a sua vinda aqui, né? Já. E uma coisa que me deram essa tarefa, eu esquecendo de te falar, mas que, bom, a gente estava aí com a perspectiva de comprar um filtro, né? Que era um filtro que foi visto que não era um filtro ideal, era um filtro pequeno, que ia acabar entupindo, que nananã. E aí foi dito do filtro lento, você nos falou do filtro lento, né? Nos mandou até desenho, nos mostrou desenho. E a gente está aqui no momento de construir esse filtro lento. E aí fiquei com a missão de fazer um convite para você e sua família, né? Você tem estadia aqui, alimentação, para virem aqui passar um fim de semana, fazer essa análise com a gente aqui de como é que poderia ser feito o nosso filtro lento. Então, eu fiquei de fazer esse convite para você. Tá bom? Eu fico muito honrado. Já falei na outra conversa, repito aqui, sou parceiro de vocês. Tive aí fiquei aí 5 dias no inverno passado e passei um frio de lascar, porque a casa que a gente alugou não tinha nada assim para botar. Preparado. Mas foi muito bom. E eu queria muito agradecer a todos pela oportunidade, sou parceiro de vocês, quero ajudar, repito aqui. É óbvio que muita coisa que eu falo são convicções minhas, eu tenho plena convicção, assim, entendimento de que as pessoas têm entendimentos diferentes e momentos diferentes, e você dar o passo do saneamento seco é, de fato, algo muito pessoal. Então, sem ilusão alguma de convencer 150 famílias de patrimônio a dar esse passo. Mas eu acredito que aqueles que fizerem a experiência de urinar no funil, guarda na bombona, depois faz xixi no banho, pequenas coisinhas, tá? Já estarão dando um passo para produzir menos esgoto e poluir menos as cachoeiras de vocês, tá? Além de ter o nutriente, se quiser, para usar na agricultura, né? Eu fico muito feliz de participar,
Acho esse festival aí uma maravilha, né? Eu esperava isso dessa comunidade aí que tem esse nível de mobilização. E deixo o meu grande abraço para todos aí. Estou sempre em contato. A hora que quiserem, só mencionar. Tá? A questão do convite, eu agradeço assim, penhoradamente. Iremos quando essa pandemia der um grau de certeza aí que foi embora. Isso aí, tá? Quando tiver tudo mais tranquilo. É isso aí. Isso. O convite está feito e até breve nos vemos, então, pessoalmente, espero. Isso, Vamos agora abraço, ficar, tá ok, um grande abraço. Vamos agora ficar aqui com a intervenção artística de William Rodrigues, da Companhia de Circo Teatro Capixaba. Passa o tempo, o tempo passa. 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 Corre o mundo em desgraça. Tragédia, comédia, dramalhão, dramalhão. Tragédia, comédia, dramalhão, dramalhão. E o teatro rompe o espaço do passado e do futuro. E no presente é uma encenação. Teatro não é só brincadeira. O mundo não é ilusão. Comédia
sempre é lição. É o teatro de rua, teatro operário, teatro do povo, teatro panfletário, teatro da vida. Um drama diário, um drama diário, tragédia, comédia, dramalhão, dramalhão, tragédia, comédia, dramalhão, dramalhão. Se não unirmos os versos, será o fim do universo.